a gente faz assim, os mais velhos ganham os modelos mais novos e o pessoal mais novo, os sobrinhos e tal, vão ganhando o que sobra. Os que vão sobre. Sim, isso funciona até uma certa idade. Depois, meu filho, Depois não ninguém funciona mais, aceita né? mais. Depois a coisa inverte. Eles querem assim o 14, enquanto a gente tá no 10, no meu caso. E aí você fica com o mais antigo, né? Não, não tem como. Mas é bem isso mesmo. A gente já vai começar? Começamos, estamos online, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui com a gente. 2 pessoas simultaneamente Tá. aqui com a gente. Olímpia, muito boa noite, Olímpia. Eu acho que eu vi a sua mensagem no Instagram dizendo que você estava sem acesso à gravação do primeiro dia, né, Olímpia? O que a gente vai fazer é, a gente vai mandar as gravações para quem se cadastrou para receber o certificado depois, tá? Então não se preocupe com aquele link que ele vai ficar privado mesmo. Muito bem, estou aqui com o mestre, não é nem mestre, com o doutor Geraldo, né? Mestre é um jeito carinhoso de chamar. Estou muito animado, muito feliz de ter o senhor aqui com a gente. Acho que vai agregar muito para o pessoal. Sim, bora Vamos trabalhar. dar mais um tempinho. Ó, Lucimara chegou aí. Sim. Lucimara estava ontem com a gente. Oi, Lucimara. Tô dando um tempinho para o pessoal aqui. Fica à vontade se o senhor quiser pegar uma água, se organizar aí, professor. Fica à Sim, vontade. sim. Vamos, Tô dando vamos uns aguardando. minutinhos para o Só fica pessoal. o posto aqui. Vamos lá, pessoal chegando. Vai mandando boa noite quem está chegando aí. Eu estou aqui no chat acompanhando vocês. Já tem uns avisos rapidinhos aqui. A gente já começa um super papo com o queridíssimo professor Geraldo aqui. O e-mail foi disparado. Ó, estou aqui com a lista de pessoas que receberam o e-mail, com um novo link, né? Eu mandei 10 minutos antes, como prometido. E mais gente chegando. Chegando, manda boa noite pra gente, pessoal, pra gente saber que vocês estão por aí, tá ouvindo a gente bem. Vou dar uma olhada aqui, ó. Um monte de gente pedindo o link no WhatsApp. Tá no Story também, no Story do Professor Geraldo, no Story do Design Instrucional Talks. Tá tudo por lá. Mandei por e-mail também para a lista. Mais de 300 pessoas cadastradas, professor. Isso é Interessadas ótimo. nesse nosso papo, né? Então, A maioria vem nos horários que são possíveis para eles, né? também tem isso e é o motivo pelo qual a gente está gravando, né? A gente está gravando Sim, isso aqui também para disponibilizar depois para o pessoal interessado. Né? O mais interessante é que dessas 300 pessoas cadastradas eu consegui tirar muita ideia, muita dúvida, muito pedido de socorro, né? Então eu sim, acabei sintetizando aqui o nosso papo em cima dessas pessoas todas que pediram essa ajuda, né? perfeito. Tudo bem, tem mais gente chegando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou dando um minutinho aqui para chegar mais gente. Marta, boa noite. Alguns avisos aqui antes da gente começar, pessoal. Eu tive alguns questionamentos e algumas dúvidas. A nossa primeira aula, né, nosso primeiro dia, o dia de ontem, aquele link que foi enviado para você era só o link para ficar ao vivo. Assim como esse link aqui, ele só vai funcionar enquanto a gente estiver ao vivo. Né? Você aí que recebeu esse convite vai ter esse link enquanto a gente estiver ao vivo. Assim que a gente sair. Oi, Diele, tudo bem? Assim que a gente sair daqui desse ao vivo, esse link vai ficar indisponível. O que vai acontecer? Todo mundo que se cadastrou para receber, né, para receber as nossas gravações, material de apoio, certificado, vai receber posteriormente todo esse conteúdo, né, material de apoio, slides, todas as soluções que eu falei que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar depois. Só que é muito importante que você esteja online e pelo menos mande alguma mensagem em algum dos dias, tá bom? Porque eu vou controlar a presença através desse chat e depois também eu vou mandar ali tipo um questionáriozinho ali para ver se você estava atenta ou estava atento durante os nossos papos aqui para poder emitir esse certificado.
E aí já vamos começar o nosso papo aqui, professor, continuando no aviso, o certificado que eu vou emitir através daí do digital, né? Vai ser um certificado não só da pessoa que participou daqui, mas uma potencial agente de transformação, né? Uma potencial pessoa que pode colaborar com outras escolas, com outros professores e professoras para disseminar esse conhecimento. Então, vou mandar muito recurso, muito material legal, coisas prontas, né? Ferramentas, para que essas pessoas possam compartilhar esse conhecimento e esse conteúdo com todo mundo, né? Muito bem, Camila, Lia, Joyce, Eliane, muito boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, professor. Sim. Eu acho que o senhor dispensa introduções, apresentações, mas a gente corre o risco de alguém ainda não te conhecer, né? Mas o senhor é pode muito se apresentar para o pessoal, né? Por favor, aí fica à vontade. Olha a minha apresentação. Eu sou o professor Geraldo Peçanha de Almeida. Tem muito mais por trás. Vamos dizer então, ó, Não, doutor... mas é muito importante essa apresentação, porque eu estou na velocidade do 5G. Aham. Na verdade, eu disse todo o meu currículo, mas foi tão rápido que daí só apareceu o meu nome. o tempos modernos, né? De velocidade Tempos modernos. De comunicação. Mas vai né? chegar um tempo que quando a gente aparecer, creio eu, vai chegar um tempo que quando a gente aparecer, da mesma forma que os sistemas são capazes de ler a nossa íris, a nossa retina ou a nossa identificação, o sistema também vai poder nos dedurar, né? Nos identificar. Então, talvez a gente só clique na tela e dizer, ele é formado nisso, formado naquilo. Ok. E quantos livros o senhor tem publicado, só para o pessoal relembrar 74, ou descobrir? Eu tenho 74 e hoje nós vamos falar muito sobre esse, que é sobre ensino híbrido. Então, embora eu tenha vários livros, mas hoje nós vamos falar muito desse livro, que é ensino híbrido para a educação infantil e para o ensino fundamental. Mas, de qualquer maneira, eu sou pedagogo pela Unesp de São Paulo, fiz mestrado e doutorado na Federal do Paraná e doutorado na Federal de Santa Catarina. E hoje eu trabalho basicamente com formação de professores e escrevendo livros, né? A gente fala escrevendo livros, mas o dia a dia envolve escrever para revista, escrever para portais, escrever. É o que eu estou fazendo, inclusive, nesse momento, né? Escrevendo. E, obviamente, quando a gente estiver desenvolvendo o tema, uma das coisas que eu acho muito importante é que um escritor de livros, né, vamos dizer assim, offline, um escritor de materiais offline, ele também está fazendo essa migração para esse universo online. E é literalmente o que nós chamamos hoje de on-life. Ou seja, de alguma maneira, a gente não tem mais essa margem, né, de eu estou escrevendo um livro ou uma revista ou para um blog ou para o meu Instagram. Então, eu sou um produtor de conteúdos e a produção do meu conteúdo ela pode usar diferentes plataformas. E para cada uma delas, a gente tem uma linguagem, né? E aí entra o design, que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. O design é o grande parceiro dessa transmutação do escritor, né? Porque, embora eu possa escrever o mesmo texto que eu escrevo no livro, eu possa escrever para a internet, o que vai dar a condição da decodificação é o design. Porque vocês não veem, nem eu, a gente não vê no Instagram alguém publicar um artigo científico com nota bibliográfica, com referência, justamente porque, não porque não seja possível, mas porque aquela linguagem pressupunha uma codificação, uma decodificação. E quem faz essa vamos dizer, essa filtragem, né, é o design instrucional, ou seja, eu preciso pegar uma produção científica, traduzir ela para um outro tipo de linguagem, embora mantendo o mesmo tipo de informação, né? Ou de identidade. É um negócio fascinante, porque a poesia fazia isso, né? Desde o começo, continua fazendo e vai fazendo. O poeta, inclusive, parece que caminha antes de todos nós, né? Então ele pega uma grande ideia e faz também essa transmutação para uma palavra, um haikai, né? Ou um quarteto, ou um soneto, enfim. Torna tudo mais subjetivo, né? Uma síntese subjetiva de um conteúdo complexo para diferentes grupos, né? Eu gosto muito disso. Sim, professor, temos alunos seus aqui, ó. Eliane disse que teve aula de psicopedagogia com o senhor.
Meu Deus do E céu, não pode nem falar quando é, que daí vai denunciar a minha idade. vai denunciar, né? E É, para quem não conhece, viu, gente? O professor Geraldo faz um trabalho sensacional no Facebook, no Instagram e no YouTube. sim, O YouTube dele tem aulas assim que eu já falei para ele que se a gente organizasse essas aulas e colocasse numa plataforma, daria para vender e fazer meio que uma pós-graduação ali, porque tem muita coisa rica ali. Então a gente só tem a agradecer a ele porque ele disponibiliza isso de graça para a gente. Ele tem a sim, câmera dele, tem todo o sistema dele ali que ele poderia estar vendendo e estar disponibilizando de graça. Então a nossa obrigação, eu me sinto na obrigação de compartilhar isso sim, e isso é fazer com que verdade. isso alcance mais pessoas, né? Então muito obrigado, professor, por Sim, tudo. E eu queria fazer a primeira pergunta já para o senhor, que é o seguinte: a gente vai falar aqui de design gráfico, design instrucional, um pouquinho de edição de vídeo, coleta de dados, análise dos dados, né? Metodologias e um pouquinho da psicologia da aprendizagem, um pouco de neuroatipicidade e a tecnologia, como preparar aulas para neuroatípicos, né? Mais especificamente pessoas com autismo e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu queria que o senhor comentasse é qual que é a importância de uma pessoa da educação, uma professora, um professor, um coordenador, uma diretora ou diretor que estão por aí trabalhando, não só aprender isso e ficar tentando ali individualmente, isoladamente, aplicar essas coisas que a gente tem falado no seu trabalho, com seus alunos, mas sim se tornar uma pessoa que compartilha isso, que se transforma numa agente de transformação para que a barra se eleve como um todo, né? O que sim. o senhor pode comentar para o pessoal aí, para motivá-los e até falando do certificado. O certificado que eu vou emitir para vocês é de agentes de transformação, que é para motivar mesmo. Sim, e é uma coisa interessante que talvez a gente tenha alguns aqui que não saibam, mas o Brasil teve um grande economista chamado Joemir Betti, né? O Joemir Betti foi um grande economista, está na história do Brasil, da economia do Brasil, era um articulista, um comentarista e uma série de outras situações. E uma vez eu me lembro, Alan, que ele disse assim numa entrevista: olha, se você me perguntar, estamos falando de um homem dos anos 80 para os anos 90, né? Então ele dizia lá Uhum. nos anos 90, se você me perguntar hoje quanto custa uma caixa de leite no supermercado, eu não saberei te responder. Mas se você me perguntar a cotação das 10 principais bolsas de valores do mundo, eu te dou de cor, né? Como ele dizia na Nossa. época, I know by heart. Então, eu sei de Uhum. cor essas cotações. Numa época que não tinha celular e esses mecanismos todos, e sobretudo internet, né? Então, por que é muito importante? Eu acabei de dizer que eu tenho um livro, essa aqui é a segunda edição de um livro sobre ensino híbrido. Uhum. E eu sou exatamente esse exemplo do que eu vou dizer agora. Então, eu estou pegando essa observação de um grande economista, quando ele diz assim, ó, como economista, eu não sei o que a dona de casa sabe. Se você de fato quer saber quanto custa a caixa de leite no supermercado, é a dona de casa com 3, 4 filhos que vai te informar aonde está mais barato, as condições de pagamento, ela sabe. Mas se você perguntar para mim de macroeconomia, eu saberei. E isso a dona de casa não sabe. Então, ele Uhum. estava dizendo uma coisa que Paulo Freire sempre diz, que são esses atores dos saberes e essa diferença dos saberes, né? Também está na nossa condição de aprendizagem sempre essa informação. Cada sujeito sabe diferentes, né? Tem saberes diferentes. Eu Sim. digo isso, Alan, porque eu fui coordenador aqui no estado do Paraná de um programa chamado Um Computador por Aluno. Eu não sou Uhum. formado em tecnologia de informação, não fiz informática, os meus recursos para usar, e você, como ninguém que está me ajudando muito, sabe que são extremamente limitados. Mas por quê? Porque eu não sou a dona de casa que faço compra no supermercado. Eu sou o formador de professores. Então, eu fui Uhum. coordenador de avaliação de um programa, né, de um computador por aluno, de um programa do governo federal. Trabalhei numa das maiores instituições de ensino do Brasil nessa área, que é o Grupo Positivo, na produção de material. E trabalhei, Legal. obviamente, em outros programas, né, que se iniciou lá nos anos 90, de oferecimento ou de ofertas de formação online ou usando tecnologias. Por que é importante a gente dizer isso? Porque o professor, de maneira geral, ele é cobrado por esse papel, por esse trabalho de fazedura, como se ele fosse a dona de casa.
Sim. Então, aí a gente tem de verdade uma pergunta interessante, uma constatação interessante. Se o professor, de fato, precisa ser essa dona de casa que vai no supermercado e sabe comprar aquilo que é mais barato, o educador, em tese, teria que ser essa pessoa que vai pegar um computador e não importa o que é que se solicita a ele, ele vai conseguir é, manusear. E é aí que está um erro muito, muito grave quando a gente pensa em tecnologia de informação ou quando a gente pensa nesse universo online ou metodologias Uhum. ativas. Por quê? Porque antes de a mão executar, é necessário a consciência trabalhar. Essa conscientização, essa compreensão desse caminho sine qua non, ou seja, sem o qual eu não posso mais caminhar, ela antecede essa condição. Vamos ampliar um pouquinho e entender Aham. essa questão, por exemplo, pedir comida pronta, né? Eu posso, tendo condição ou não, eu posso pedir todos os dias comida pronta em casa. E eu matarei a minha fome e posso, inclusive, me alimentar de forma muito saudável, porque, embora pareça que não, mas tem muita comida saudável que vem pronta. Mas o Sim. fato de eu pedir comida pronta e todos os dias eu me alimentar e me alimentar bem, não garante que eu vou saber cozinhar, ou seja, que eu vou saber preparar aquilo. Então eu posso ter uma consciência para comer bem e usar mecanismos para eu comer bem, seja para comprar por um aplicativo, pegar marmita em alguém ou outras formas de preparar o alimento. Mas a consciência vem antes. Se a pessoa não tem consciência, ele vai só no trash food, fast food e assim por diante, e daqui a pouco ele Pega o está mais doente. gostoso, né? Exatamente. Então, na hora de se falar em metodologias ativas, o professor brasileiro não pode nem ser questionado sobre a dona de casa do supermercado, porque é óbvio, Alan. Eu me formei nos anos 80 na Universidade Estadual do Estado de São Paulo, que não é das piores do Brasil. E de lá para cá, todos os que se formaram depois de mim também têm essa defasagem. Então, a licenciatura no Brasil, ela não prepara, não monitora, não acompanha e nem encanta o professor para ele trabalhar com metodologia ativa. Então, é uma coisa Uhum. muito simples. Um professor que fica 4 anos na universidade estudando teoria e aprendizagem, estudando legislação do primeiro grau, legislação do segundo grau, e estudando BNCC, estudando em que momento o currículo privilegiou metodologias ativas? Em nenhum momento. Então, Nem momento. é chover no molhado. O que eu quero dizer é que nós, professores, oriundos de licenciaturas no Brasil, nós não temos essa formação para a gente ser como essa dona de casa, entrar num supermercado e dar conta de tudo. Então, nós, educadores, não entramos na rede social, na internet, no computador e damos conta de tudo. Mas Sim. poderemos e teremos. Mas, antes de tudo, é imprescindível que nós possamos verdadeiramente compreender essa vida on-life, né? O que é isso? Eu falo com minha mãe, né, que está a 600 quilômetros de mim, jantando. Então, eu posso jantar com a minha mãe todos os dias, que agora ela está viúva, ela num aparelho e eu no outro aparelho. A gente tem uma mediação, tem um suporte, tem uma série de condições para que isso possa acontecer. Mas eu estou verdadeiramente jantando com minha mãe. Então, eu não posso dizer que isso é online. Eu não posso dizer que isso é disforme, que não é concreto, porque eu estou vendo a minha mãe, estou falando com minha mãe, né? Então, Sim. não há mais essa margem de vida offline e online. O que há verdadeiramente é nós namoramos online, a gente namora offline, a gente estuda online, a gente estuda offline. Para eu dirigir daqui para a casa de um paciente, por exemplo, eu preciso do suporte de um Waze, de uma outra plataforma. Então, eu estou dirigindo hoje offline, né, como um ser concreto, mas existe um sistema me orientando. Então, essas margens se diluíram e é isso que nós temos que entender. E aí a questão, já antes de me perguntarem, mas só para completar, o que no Aham. passado diziam assim, a tecnologia, a metodologia ativa, essas plataformas vão tirar a relação afetiva, é uma mentira, porque se eu usar corretamente, elas nos aproximam e nos aprofundam, inclusive. Sim.
Então, o senhor acha interessante que essas pessoas que estão recebendo esse conhecimento da gente, que estão se aperfeiçoando com a gente, não só apliquem nos seus trabalhos individualmente, mas sim compartilhem mais, né? Até porque, pelo que o senhor está dizendo e pelo que eu tenho visto também, existe uma demanda muito alta de pessoas sedentas desse conhecimento, né? Sim, Querendo realmente entender, saber usar o Canva, saber criar coisas na internet, saber criar um blog, sim. saber olhar para os dados, né? Porque Então o é muito importante, profissional, né? né, de educação, ele está numa fazedura, né, numa prática diária que não permite ele se aperfeiçoar. Então, quando toca o sinal da escola, tem uma filha com 40 meninos e ele tem que pegar esses 40 meninos, botar dentro de um quadrado de 80 metros quadrados e durante 5 horas ele tem que dar conta de É. 40 cabeça pensando diferente, falando diferente e tudo ao mesmo tempo. Então, esse just in time da escola, ele de verdade não permite o professor pensar nisso. Só que nós, professores, a gente é muito catequizado, muito catequizado no Até que sentido exato. assim, a gente é muito obediente. Então a gente ouve de vez em quando alguém falando, é importante o professor trabalhar com metodologias ativas, é importante novas tecnologias. Então a gente acredita, a gente não duvida que seja importante. Mas por que que é importante? Eu não consigo saber. E se eu soubesse o porquê, eu de verdade dominaria o Canva, dominaria um blog, dominaria. Vou dar um E exemplo. como fazer E também, como né? fazer? Então, agora eu acho que é importante eu fazer uma observação que é a seguinte: todo o princípio de trabalho com metodologia ativa, de recursos e tudo mais, para o educador, ele tem que ser compreendido em três grandes esferas, assim. E eu vou até olhar aqui do meu lado na minha cópia, porque eu não quero esquecer nada, não quero perder nada. Então, quase que uma aula expositiva, mas isso é muito importante para nós nesse início. Então, assim, Uhum. por onde começar uma pessoa a pensar que o Canva, que o Instagram, que o blog, que isso, que aquilo pode ser útil? Primeiro é necessário você entender que assim, ó, se eu estou falando de escola, quando eu olho na prática escolar, eu vejo assim, ó, livros didáticos, né, apostilas, livros didáticos, materiais didáticos, é um grande tronco para o professor da aula. Metodologia é um grande tronco para o professor da aula e materiais, né? Então, Uhum. literalmente, se eu pegar aqui uma folha de papel, eu posso dizer assim, ó, para eu ser um grande professor, tem três pilarezinhos, né? O primeiro pilar é eu preciso ter bons livros. Pode ser apostila, manuais, não importa, não vamos julgar agora. Mas eu Uhum. preciso ter também bons materiais. E esses bons materiais, né, recursos de toda a natureza, e eu preciso ter alguém que possa executar. Então, esses grandes troncos está diretamente relacionado à prática docência, ou seja, quem vai ser professor tem que ter manuais, tem que ter materiais e tem que ter metodologia, né, que é operacionalizada por alguém. Então, isso é a atividade da escola. Quando eu vou pensar em metodologias ativas, o que, que eu tenho? Eu tenho também três grandes troncos. Então, não é eu olhar para essa coisa assim, internet, computador, plataformas e pensar que é tudo igual. Nós temos hoje condição de classificar isso de uma forma que fica muito fácil entender. Então, os três grandes grupos são fontes de informação. Então, o que, que é fonte de informação? Quando você olhar para a metodologia ativa ou para plataformas, você pensa assim, ó, existe um grande campo, um grande grupo dentro desse lugar chamado online, desse universo online, que é todo voltado para a fonte de informação. E eu posso usar isso. Então, o que, que me dá informação na internet? E-books, artigos, Google, Wikipedia, o YouTube, filmes, sites. Então, essas condições todas que eu estou dizendo, ela só pode ser usada pelo professor quando de verdade ele quer buscar informação para ele ou ele quer fazer com que o aluno busque informação ali dentro do universo online, ou ele e o aluno de forma colaborativa, né, de cultura maker, por exemplo, ambos podem buscar ali. Então, só repetindo, a primeira grande condição que o universo online nos oferece é que ele pode ser uma fonte de informação. Então, se eu sou professor do ensino superior, do ensino médio, de criança ou do ensino fundamental, e eu quero informações sobre tartarugas,
eu tenho e-books sobre tartarugas, Google vai me informar de tartaruga, Wikipedia tartaruga, YouTube tartaruga, sites tartaruga. Essa é a primeira condição, ok? Mas nós temos um segundo grupo dentro desse universo online, que são as mídias sociais. E por que as mídias sociais nos servem? Para que elas nos servem na escola? Porque elas podem divulgar. Então, eu busquei lá naquele primeiro campo informações, mas eu quero divulgar essas informações, eu quero disseminar. E aí, para disseminar, já entra a palavra empreendedorismo. Se o aluno entende que ele pode buscar todo tipo de informação de tartaruga, ele também vai entender que ele pode divulgar informações de tartaruga que só ele tem. E é nessa hora dele divulgar que pode surgir o quê? Uma incubadora, né? Uma plataforma, pode surgir uma ideia, um empreendedorismo ou qualquer coisa dessa natureza. Mas um blog, um podcast. Sim, né? mas ele pode formar novos consumidores para aquilo e isso pode virar um produto. Né? Então, nós estamos falando de startups, por exemplo. Então, quem vai montar uma startup é alguém cuja fonte de informação foi muito usurpada, aproveitada, investigada, sugada, espremida. Então, dentro dessas mídias sociais, ou a função dessas mídias sociais dentro de uma sala de aula é divulgar o que a gente busca na informação, empreender a informação que é levantada. Por exemplo, hoje eu tive uma situação aqui em casa e eu precisei de uma resposta. E aí, na hora, vamos pensar praticamente. Então, assim, eu queria saber se um determinado alimento fazia bem ou mal e como que deve ser consumido esse alimento. Então, para onde que eu vou? Nesse campo da busca de informação, igual da tartaruga. Então, eu posso ir no e-book, no Google, no YouTube, etc, etc. Mas, de repente, eu percebi que existe lá um rapazinho numa rede social vendendo essa informação que ele já buscou. Então, ele já tem esse domínio que ele já buscou e ele pode dispensar isso gratuitamente, como eu faço, ou ele pode cobrar para isso. Por que é importante o professor entender? Porque jamais eu poderia ir para mídias sociais se eu não tiver trabalhado efetivamente todos os conglomerados que compõem a fonte de informação. Porque as mídias sociais mudam, o Facebook, Instagram, canal no YouTube, WhatsApp, blogs, esses podem ser o segundo momento, a segunda etapa. Então, como que a escola então entra nesse processo? Primeiro eu tenho que explorar tudo que é possível como fonte de informação. Depois, como é que eu posso divulgar, dividir, colaborar com aquilo? Mas aí vem a parte que nos interessa. E como é que eu finalizo, que eu coroo um trabalho de ouro dentro do universo online? Aí é que entra a dona de casa que vai no supermercado e sabe comprar. A internet, o universo online, oferece um terceiro grande campo, que é o campo da autoria. Ou seja, e aí eu estou falando de editores de imagem, eu estou falando de editor de vídeo, de editor de som, de história em quadrinho, de mapa interativo, de planilha, de doc e de apresentações. E é aí que entra o professor dentro da sala de aula. Então veja o caminho que eu percorri. Se o aluno é levado com o professor a entender que o primeiro grande grupo do universo online, né, a primeira porta, né, que a gente tem que desbravar é a porta da informação, eu preciso de todas as destrezas para todas essas ofertas, né? Site, Google, YouTube, Wikipédia, porque ali eu vou me abastecer. Aí eu vou romper a segunda etapa, a segunda porta, que é esta das mídias sociais, onde se esparrama, divulga, empreende e colabora. Mas aonde é que nós temos que chegar? Todos nós precisamos chegar um dia no lugar em que o universo online possa ser o canto da minha autoria, onde eu apresento. Então, você pode ser escritor de livro e ali você apresenta o seu conteúdo. Você pode ser professor de educação física e ali você apresenta. Então, a parte mais difícil e a última etapa, vamos dizer assim, o cume do Monte Everest, é quando de verdade eu domino ferramentas como Canva, como o Word, como o Excel, como editores de imagem, né? Eu sou o cara do Paintbrush, pode pedir para mim tudo que eu tenho
12 anos de paintbrush, então Por assim, pouco tempo, hein? Vai virar especialista em Canva. então isso é muito interessante porque assim, a pessoa se pergunta, mas para que servem esse monte de coisas que a gente aprende a fazer, né? Colar imagem, pôr som, isso, aquilo, outro. Serve quando de verdade você tem algo a comunicar. Não adianta você então fazer mil habilidades se você não tem a etapa secundária, que é essa da autoria, né? Que é essa da divulgação dos outros e da sua e da colaboração, e se você não tem essa primeira etapa, que é a etapa da pesquisa, a etapa da fonte. Então, Tem que ter um planejamento, né, tem que professor? Que é o que ter, a gente exatamente. fala muito disso no design instrucional, que é o que? É sintetizar todas as metodologias, entender o mapeamento do seu, a gente chama de usuário, né, no design instrucional, mas do seu aluno, da pessoa que vai estudar, entender o tom de voz, aí você consegue sintetizar toda essa análise e criar um plano, e aí sim esses produtos audiovisuais vão ter um propósito, né? Vão ter um caminho a ser seguido, né? Exatamente isso. O senhor estava falando de manuais e de diferentes formas de encontrar esses caminhos e que os professores e as professoras estão ocupadas no dia a dia acabam não conseguindo se aperfeiçoar, né? Um comentário muito interessante existem muitas pessoas que estão não necessariamente saindo da sala de aula, mas estão empreendendo na criação desses manuais. Sim. Um exemplo é a querida Mariana Dantas, que tem um sobrenome igual ao meu, mas não é da minha família. E ela tem feito um trabalho incrível no Instagram, nas redes sociais dela, exatamente criando esses manuais, né, divulgando conteúdo, divulgando planejamentos e tudo mais, e diferentes estratégias. Por quê? Porque ela está estudando design instrucional e está tentando implementar isso nessas criações de caminhos já meio que pré-programados para professores de diferentes matérias. Parabéns Então a tem muito... Dantas, Mariana, e parabéns Mariana pela ideia. Dantas. E eu já vou, inclusive, dar um spoiler aqui, quer dizer, na verdade, eu vou dar uma empresa de presente aqui nesse momento, que é justamente dentro disso. Olha, os atípicos autistas, eles precisam demais dessa linguagem pictórica, né, que é a imagem, que é o desenho. Só que eles não têm ofertas de livros que contemplam essa linguagem. Então, você pode procurar, por exemplo, sei lá, Alice no País das Maravilhas, só em imagem, que você não vai encontrar. Os clássicos, de maneira geral, né? Volta ao Mundo e esses todos, no formato de imagem. E só no Brasil nós temos 2 milhões de clientes, se você quiser. Então, o Brasil tem Olha um só. nicho de mercado, não sei se existe nicho de 2 milhões, mas o Brasil, por exemplo, tem um nicho de mercado de 2 milhões de autistas esperando adaptações de livros clássicos só para a linguagem pictórica, onde a imagem faz toda a narrativa. E é justamente esse um produto que pode ser criado nesse formato de manual. Nós Tá podemos aí já um um propósito, né? propósito. Então, alguém pode montar, por exemplo, uma biblioteca online com todas as adaptações dos clássicos em imagem apenas para comercializar. Ou seja, você pode ter uma empresa que vende livros só de imagem, cujo público-alvo são esses crianças, adolescentes e adultos que precisam da imagem para acompanhar uma narrativa, né? Então, os manuais, Ideia eles são incrível. importantes demais. E olha que legal, o senhor trouxe essa ideia, a gente estava falando do Canva. No Canva, você já tem o template pronto para criar livro. E agora eles implementaram esse mês, eu acho, uma ferramenta de inteligência artificial que você descreve textualmente a imagem que você quer, ele gera para você. Gera o Então, se você texto? descrever, Ah, não, ele gera a imagem. ele gera a imagem a partir do texto. Então você coloca lá, cria uma imagem de Alice no País das Maravilhas, fazendo tal ação. Ele gera aquela imagem em desenho para você e você vai refinando essa imagem com o texto. Né? Então, no nosso tempo, a gente tinha que escrever no Paint mesmo, né, professor? Tá Agora você vendo? Tá bota o vendo? texto Então, lá. quando surgiram esses aplicativos e outras soluções que transcreve a voz, né, que é a retextualização, isso facilitou enormemente o trabalho para o produtor de conteúdo, por exemplo, né? Hoje a gente tem os transcritores, né, os descritores no teatro, no cinema, para as pessoas que precisam de necessidade, que tem essa necessidade, mas nós também temos uma galera enorme que precisa produzir conteúdo, mas que a mão, né, a ler, por exemplo, é evitada enormemente. Ficar 10, 12 horas num computador escrevendo pode perfeitamente ser substituído no todo ou em parte por 5 horas de áudio e os aplicativos, os programas fazem essa digitação. Então é muito Sim. importante entender que
Quando eu estou dizendo que se eu não tenho uma consciência, não tenho uma clareza de qual é o meu propósito, o meu objetivo, o meu projeto, eu olho para o universo online e ele de verdade é uma galáxia sem fim, né? Com um buraco negro gigante na minha frente. Mas se Chega a eu ser compreendo, assustadora, né? mas se eu compreendo o princípio, parece que eu tenho uma estrada celeste e literalmente nós vamos caminhando nessa estrada, né? No rabo do foguete, na velocidade do foguete. Muito legal. E as coisas estão evoluindo muito rapidamente. Eu comecei a Sim, estudar inteligência artificial e agora a gente já tem esse chat GPT-3 que você sim, consegue sintetizar, escrever um livro, criar um jogo, fazer tudo sim. ali numa ferramenta que é gratuita, né? É sensacional. Perfeito. Lembrando que Esse eu eu tenho preciso. Você falou de escrever um vídeo livro, no não sei o que, eu YouTube. já fico Ah, vamos enlouquecido para fazer. conhecer. Eu escrevi um e-book de 60 páginas em 2 horas. Pois então é esse que eu preciso para resolver minha vida. Vamos fazer. Eu fiz um Então vídeo, tá no canal. já abre um curso para nos ensinar e aí Vamos. nós estamos falando do que a gente está conversando lá, né? Nós estamos juntando Ó, do que eu nós tenho estamos um. conversando. A gente está dizendo que para eu usar a autoria, que é essa terceira etapa, a segunda etapa, né, que é a coparticipação, né, que é quando as mídias sociais e a divulgação acontece, tem que ter sido precedida pela informação. Então, a gente só pode conversar sobre isso. Me dá esse site, me dá esse aplicativo, me ensina essa ferramenta, porque eu já tenho todos os caminhos percorridos até ali. Porque senão o cara tem uma ferramenta como essa e aí ele entende tudo e aí ele faz o que com isso? Existe uma antigamente, muito antigamente, a gente teve acesso a um aplicativo chamado CMap Tools. Ele faz mapas conceituais. Assim que Uhum. ele surgiu, ele só tinha em alemão. E aí foi uma loucura, porque todo mundo queria entender o que era mapa conceitual e tinha uma plataforma, né, depois virou um aplicativo que dava conta de fazer isso assim muito rapidamente. Só que daí todo mundo aprendeu a mecânica e aí chega ali diante assim, como é que faz? O que que faz? Né? O que que eu Para vou que eu uso? colocar? Para que eu uso? Então, lógico que você não vai saber, pois você não fez a segunda etapa e não fez a primeira etapa. Então você pode ir lá para o CIMAP Tools, mas você tem que ir depois de ter compreendido, né, nessa divulgação, nessa rede social, nessa teia colaborativa, que lá da fonte de informação você traz. Então é a última etapa, a autoria. Então, eu tenho sim um vídeo, já tá no canal da Edu Digital, de como utilizar esse chat GPT-3, e lá eu menciono até a criação do livro. E eu tenho o curso de infoprodutos, que está na descrição de todos os vídeos também, que já tem um módulo inteirinho só de inteligência artificial, né? Então tá lá. E se alguém tiver qualquer dúvida, quem me conhece sabe, se alguém tiver qualquer dúvida, não precisa comprar o curso não, viu? Tá lá para vender, quem quiser comprar, amém. Mas chama a gente faz um Google Meet, você tem um projeto legal, a gente faz aí, não tem problema nenhum. Quanta gente me chama no LinkedIn, a gente faz mentoria, ajudo com um projeto especificamente, pontualmente falando, vamos gravar podcast junto, estamos aqui para ajudar, viu? E uma coisa que eu gosto muito de falar, professor, é quanto mais você ouve, quanto mais você conhece dessas tecnologias, você vai mapeando as possibilidades. Né? Então, eu sou um cara que sintetiza muita tecnologia, eu vou mapeando possibilidade. Hoje eu sou pago para fazer transformação digital em escola e empresa. E o que é um cara da transformação digital? A pessoa me traz um problema e eu já conheço tanto de tecnologia que eu já posso olhar para aquele problema e falar, você precisa disso, 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 a gente vai implementar assim, eu vou criar esse treinamento, vou colocar na plataforma LMS e vamos treinar o seu time para usar essas tecnologias aqui. Pronto, eu virei um agente de transformação digital. Por quê? Porque eu Maravilha. conheço essas tecnologias, né? E é Perfeito. isso que eu acho que professores e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, podem se tornar e devem se tornar. Porque se você já está com esse interesse, significa que não só você vai aprender para aplicar no seu trabalho, você vai começar a disseminar isso, né? Exemplos disso está aqui no chat que eu estou vendo. Ó, a Lia está aqui, a Lia era educadora, né? Ainda é educadora, já é tutora na EBAC, né? É tutora de vários cursos, e está fazendo um trabalho incrível aí, até com o pessoal da ONU, se eu não me engano. Bárbara também, aluna do curso de TI, já está disseminando, criando novos agentes, aí, novas pessoas. Então, acho que esse é o Sim. caminho, né, professor? Sim. Aprender, aplicar e replicar, né? Sim. Sim. Muito bem. Professor, antes da gente falar de coleta de dados, que é o mais interessante para mim, neurotipicidade, rapidamente eu queria perguntar para o senhor, edição de vídeo, design gráfico, nessa criação do gráfico e tudo mais,
alguns pontos que o senhor pode trazer para esse pessoal da importância no digital, né, que é óbvio, né, esse multicaminho de entregar conhecimento, né? Tem as 12 regras de Mayer, né, que tem para não sobrecarregar ali o aspecto cognitivo do aluno e tudo mais, mas e para a aula presencial ou para a híbrida também, que o senhor queira dizer, quais são os aspectos importantes, os desafios e qualquer dica que o senhor pode trazer para a galera aí? Eu acho que o mais importante é a gente pensar assim, ó, tratamento de informação é um conteúdo consagrado na Base Nacional, na famosa BNCC, desde a educação infantil. Ou seja, quem de verdade está dentro da educação e leu esses documentos oficiais já sabe que lá na Base Nacional, desde a educação infantil de 4 e de 5 anos, há inúmeros conteúdos voltados ao tratamento de informação. Esse tratamento de informação na educação infantil, ele quer dizer algumas coisinhas do tipo classificação, seriação e agrupamentos, por exemplo. Classificação, por exemplo, tudo que é de palha, tudo que é de madeira, tudo que é de ferro, isso é um princípio de classificação. Seriação, quando eu coloco PMG, né, pequeno, médio e grande. E agrupamento, quando eu faço grupos de 2 sorvetes, de 2 laranjas, 3 sorvetes, 3 laranjas, então agrupamentos de 2, de 3. Esse tipo de conteúdo, para uma criança de 4, 5 anos, ele é absolutamente fascinante. Por que ele é fascinante? Porque se você pegar qualquer criança de 4, 5 anos e ela for brincar com manipuláveis, né, ou tampa dos potes de plástico da mãe, a tampa da panela e sapato, o tempo todo ela está classificando, seriando, alinhando e etc, etc, etc. Agora, o que eu acho muito interessante, e voltando na pergunta anterior, é que assim, tudo isso nós poderíamos, deveríamos e ganharíamos muito mais tempo se a gente fizesse usando uma plataforma, um aplicativo ou qualquer outra solução que o universo online me oferece. Realidade aumentada, porque né? ele é muito mais saudável, ele é muito mais extraordinário. Só para vocês terem uma ideia, a região norte do Brasil, né, por exemplo, a rede Sara, né, vamos pegar a rede Sara Kubitschek, uma rede de hospitais que está na região norte e nordeste, também está no Rio de Janeiro, mas é muito forte norte e nordeste, nasceu em Brasília. A rede Sara, por exemplo, ela já usa o óculos de realidade aumentada com princípios de seriação, classificação e agrupamento para paciente com alto teor de perda neurológica, ou seja, com processo de demência. Então pense comigo, uma pessoa que está perdendo a memória dentro de um hospital, internada há muito tempo, ela coloca um óculos com realidade aumentada, com isso, com aquilo, e ela começa a fazer coisas como, por exemplo, ir a um supermercado. Então você consegue ali, a pessoa está na cama há muito tempo internada, não se lembra o nome do pai, da mãe, não lembra mais do marido, dos filhos, nada. Mas hoje a gente tem pesquisa que mostra que você coloca o óculos e aí você diz assim, Dona Maria, a senhora pode ir na seção de frios? E ela então entra no supermercado e ela vai na seção de frios, aí o terapeuta diz para ela, a senhora pode comprar salsicha e queijo, e salame, e isso e aquilo. Então ela vai classificando tudo dentro do que é friamberia, dentro do que é seção de frios. E aí você diz para a paciente, a senhora pode ir para a seção de grãos ou para a seção de frutas e verduras? Então o que eu estou mostrando? Eu estou dizendo que é possível hoje você recuperar uma pessoa num processo de demência, num internamento muito longo, usando uma realidade aumentada, porque a pessoa jamais poderia sair do hospital para fazer isso com o corpo. Mas se a mente dela pode adentrar um hospital, e ela pode classificar, e ela pode seriar, e ela pode participar dessa vida que ela sempre participou, o processo de recuperação dela é extraordinário. É assim para o idoso em demência e é assim para a criança. Então, quando a gente fala em tratamento de informação, nós estamos falando de vida. O tempo todo a gente é assim. Meu Deus, eu ganho R$1.000 por mês, mas eu estou devendo tanto não sei aonde, tanto não sei aonde, tanto não sei aonde. O que é isso, gente? É uma tabela, é um tratamento de informação. Agora, eu posso fazer isso na vida adulta com muita destreza, mas a criança deve fazer isso, o idoso também deve fazer isso, e a tecnologia nos permite essa possibilidade. Então, uma das coisas que eu sou mais apaixonado é quando nós temos essa realidade aumentada, nós temos essa realidade virtual,
esse processo de tratamento de informação, porque é assim que a vida se desenha. Nós classificamos quem são os nossos amigos, quem são as meninas mais bonitas do colégio, que eu quero namorar com todas elas, quem são os cachorros que eu quero ter na minha vida, quem são os celulares que eu... Então, assim, o nosso olhar é classificador, né? A nossa mente é organizadora. Posso, não posso, devo, não devo. E aí a gente tem, se a base nacional coloca isso para a infância, eu estou dizendo que a saúde está colocando isso para a vida, para o idoso, né? No final da nossa vida. E a tecnologia une a infância e a velhice com mecanismos extraordinários para se fazer. Então, aí está um dos conteúdos mais extraordinários no universo online. E olha que legal como as coisas se conectam, né? O senhor falou anteriormente de propósito, de planejamento, de entender subjetivamente as necessidades do grupo ali para quem eu estou criando essas coisas, Sim. criando esses produtos digitais, né? É muito interessante que quando você tem ali, você falou de classificação e serialização e tudo mais, quando você tem ali conhecimento suficiente sobre esse grupo, de quanto eles já sabem, o que eles precisam aprender, quais são os objetivos e as dificuldades, fica muito mais fácil você criar essa experiência digital, criar uma imagem, criar um infográfico, criar um vídeo, né? Porque Sim. você já sabe quanto Sim. já foi classificado, o Sim. que precisa ser renivelado ou até elevado ali na Sim. taxonomia de Bloom daquele grupo, né? Então Perfeito, a perfeito. gente volta para esse planejamento ali que o senhor Sim, falou que é sim, muito sim. interessante. E aí você dá E para... Pode seguir, por favor. não, desculpa. E aí é um comentário muito interessante para o mundo profissional, né? Tem muita gente hoje, professores de química, física, matemática, especialistas em anatomia, fisioterapeutas e afins, sendo contratados como curadores de experiências de realidade aumentada, realidade virtual. E tem muita gente no curso de design instrucional da EBAC, que eu sou professor, que entrou lá porque caiu de gaiato nesse mundo, é um mundo que está tendo muita demanda, muito trabalho, e não sabe como gerar esse propósito, não sabe como fazer esse planejamento, né? E aí se você se interessa nisso, se você tem vontade de conhecer isso, tem uma playlist, né, nos nossos links aqui, edudigital.com.br/links, que você já tem 26 horas de conhecimento gratuito do design instrucional. Todo esse planejamento que a gente está falando, as taxonomias, curadoria, realidade aumentada, tudo de graça. São mais de 26 horas de conteúdo. Desculpa te Não, interromper, professor. perfeito, e é Achei bem, exatamente bem isso. relevante. E a outra relevância que a gente tem que colocar é que assim, ó, eu tô lembrando de um exemplo de uma paciente cuja vida dela passava pela ida ao supermercado, mas eu posso dar a personalização que só o universo online me permite. Então imagine que alguém vem da zona rural. Ele pode visitar a fazenda, tirar o leite da vaca, recolher os ovos numa realidade aumentada. Imagine uma criança que o universo seja outro. Então eu posso dar identidades, né, personalizar isso de modo que cada um possa viver intensamente aquela experiência, que a gente pode dizer que é online, mas as emoções são dele, né? São humanas. Então é só... E já tem muitos estudos que falam que as emoções são praticamente as mesmas, né? Quando você Exatamente. tem esse estímulo digital, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem. Professor, muito obrigado. Agora eu queria falar do tema que eu tenho considerado o mais relevante para mim, que são dados. Né? Quando a gente fala Sim. análise e interpretação de dados, quando a gente fala de antecipar problemas, porque nós somos enviesados, né? Gosto muito de vieses cognitivos e tudo mais, então como a gente pode remover esses vieses e realmente olhar para os dados, coletar dados de forma coerente e imediata ali, saber qual dado eu quero coletar, qual métrica sobre esse aluno é relevante para eu coletar numa planilha, se é engajamento, se é comportamento, se é uma competência que eu segmentei ali dentro de cada aula ou dentro de cada experiência, né? E depois como interpretar esses dados e até compartilhar esses dados com outros colegas para evitar o enviesamento, aquela velha história de professor novo chega na turma e fala, ó, o professor antigo fala, esse aluno aqui não tem salvação, não. Esse aqui você esquece. Esse aqui ainda tem salvação. Presta atenção nesse. Né? Então, como o senhor vê essa utilização de dados? É uma coisa que está muito em Sim. alta. Quem tem plataforma, né, usa muito a plataforma para ter esse tipo de relatório, mas como o pessoal ali que está no dia a dia, que está trabalhando na sala de aula, pode utilizar essa coleta e análise de dados? A gente tem um físico quântico muito conhecido que é o Amit Goswami, e ele tem
acho que a maioria das pessoas conhece ele por um documentário, né, que se chama Quem Somos Nós, mas ele tem uma porção de livros, está sempre no Brasil, é um indiano, e ele fala muito sobre uma coisa extremamente importante da física quântica, né? Está lá no primeiro paradigma da física quântica, que ele diz o seguinte: toda vez que você quiser comprovar alguma coisa, lembre-se que você vai comprovar aquela coisa. Por quê? Porque você não está separado do objeto que você supostamente acredita estar separado. Nós somos interdependentes, interconectados e é impossível não estar conectado àquele objeto. Então, lá no princípio da física quântica, a gente pensa assim, ó, a árvore tem H2O, a nuvem no céu tem H2O, o oceano tem H2O, a onça tem H2O e o meu corpo tem H2O. Então, nós não somos tão diferentes assim. Basta você dar uma corrida aí na fonte de informação chamada Google e você vai ver que quando a gente coloca fogo na floresta, lá na região norte, a floresta avisa a região norte inteira e a região sul de que tem fogo pegando ali. E como é que ela avisa isso? Existem mecanismos embaixo da terra, interconectados, que vão produzindo enzimas e essas enzimas vão informando a todas as árvores e plantas e vidas embaixo da terra de que estão sendo atacados. Então a física quântica ela diz o seguinte: se você resolver pesquisar que o ovo faz mal para a saúde, em anos você consegue comprovar todos os malefícios do ovo para a saúde. Por quê? Porque você é parte daquela determinação, não é o resultado da sua pesquisa que vai ser certo, é porque você determina parte do resultado. Mas se você quiser quiser comprovar que o ovo faz muito bem à saúde, você vai também conseguir, porque você é parte daquele resultado que supostamente você está indo. Então, quando você fala do enviesado, eu não posso me esquecer que a física quântica ela diz: tudo que você pensar em fazer, você está participando daquele processo. Então, em tese, eu não teria como fazer nada que não fosse assim. Mas é aí que está a fonte de informação e a importância da gente ter fonte de informação. Por quê? Porque eu agora estou fazendo uma série na internet sobre capacitismo, né? Então, este é um exemplo muito atual na minha cabeça e passa por essa questão. Então, quando eu escrevo ali, ó, falar meu neguinho, minha neguinha é um capacitismo, a pessoa do outro lado assim, não, mas eu falo numa boa, eu digo, nossa, minha neguinha, você é linda. Então, você que está falando acha que tudo bem, mas você não sabe a pessoa que está ouvindo, como que ela ouve isso, em quais condições, com quais históricos de vida ela está ouvindo. Então você nunca pode ser o porta-voz do que está sendo machucado naquele momento. Você só pode falar do lado do algoz, né? Então, para muita gente pode não parecer nada ofensivo a gente dizer coisas do tipo assim, você está cego, né? Mas para o cego que ouve isso do lado da pessoa que é chamada a atenção, para ele não é da mesma forma que você ouve. Então, isso para mostrar que o viés nosso pode ser modificado. Então, quando é que eu paro de usar a expressão você está cego que não está vendo? Eu posso parar de usar essa expressão quando eu entendo que se eu disser isso para um cego, ou se eu disser isso para alguém que estiver do lado de um cego, eu ofendo aquela pessoa. Por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto de que só um cego é que comete aquele erro de não ver que o copo, que a caixa de leite está dentro da geladeira. Então eu estou partindo do princípio que tem um que é muito bom e sabe tudo, enxerga tudo toda vez que abre a porta de geladeira, e o cego é quem não enxerga o leite lá. Então, nós podemos mudar desde que a fonte de informação em nós pese mais na balança. Isso vale para o preconceito, para a discriminação, para o capacitismo e vale para metodologias ativas, para o universo online e para todas as situações. O que Você eu trouxe aqui uma coisa muito legal. aqui estou acreditando muito, 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 pode ser esse enviesamento que é a minha intuição, o meu umbigo dizendo que eu estou certo e absolutamente certo. Mas porque eu estou completamente ignorante dentro daquele universo. Mas se eu me abastecer por demais naquelas fontes de informação e ouvir todas aquelas pessoas, eu verdadeiramente percebo que o viés está ali em mim
E aí entra na questão do aluno. Todo mundo fala que um aluno não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje aconteceu uma coisa inacreditável na minha casa, deixa eu dividir com vocês. Eu estou chegando da rua e aí o moço que mede o relógio da água estava chegando para medir a água. Só que na hora que ele chegou para medir a água, ele não conseguia enxergar direito. E a hora que ele não conseguia enxergar direito, eu fiquei pensando assim, mas todo mês alguém mede a água e sempre vem a conta da água, por que ele não está enxergando direito? Só que na sequência, eu falei, então eu posso abrir o portão, você pode ir. Ele falou, não, eu chego mais perto, não sei o que, viu. Aí quando ele terminou de ver, ele falou para mim assim, você sabe me dizer onde tem um restaurante que aceita ticket alimentação? Porque o meu é alimentação, não é refeição, nem em todo lugar. E eu disse, olha, aqui é um bairro, não tem restaurante aqui, só tem 5 quadras para cima. Expliquei. Aí vem o viés. Ele disse assim para mim, meu Deus, e eram 3:30 da tarde. Ele falou, eu estou sem almoçar até agora e eu não Nossa. tenho como ir em outro lugar, porque eu tenho um GPS que eu não posso sair da minha rota. Se eu for 5 ruas acima, eu tenho que justificar por que é que eu saí, e isso me dá muito trabalho e tudo mais. Só que na hora que ele falou isso, eu lembrei, eu tenho uma panela desse tamanho de macarrão em cima da mesa. E eu poderia convidar esse sujeito e dizer assim, olha, você come macarrão? Porque se você come macarrão, eu tenho em cima da mesa porque nós acabamos de almoçar e você pode comer se você come macarrão. E tem salada, inclusive, e tem, inclusive, suco de maracujá. Então você pode sair daqui, mata a fome. Só que na hora que eu pensei de convidá-lo para almoçar na minha casa, automaticamente eu lembrei, ele teve dificuldade de ver o relógio de água. Será que esse moço de fato é o moço que mede a água? Ou será que ele vem Hum, na minha casa para dizer tudo isso e tudo mais? Eu coloco ele dentro da minha casa, quando ele estiver lá dentro, ele puxa uma arma e mata todo mundo e rouba todo mundo. Então, é um risco. esse pensamento enviesado, ele acomete todos nós em diferentes momentos. Eu na porta da minha casa hoje, o professor na sala de aula, quando olha para o aluno, diz assim, esse, né, não presta, esse é de família desestruturada, esse é burro, esse é ignorante, aquele lá é muito bom, ou em qualquer outra situação da vida. Então, o viés existe. E o que combate esse enviesamento é a fonte de informação, é o conhecimento. Temos que ter esses dados, né, Sim, para combater o enviesamento. Olhar para o dado e falar: aquele cara não está se comportando bem nessa aula, mas olha, os dados não mentem, sim, né? sim, Tem sim. isso documentado. É muito Exatamente. interessante que o senhor falou que a nossa história. Todo mundo está enviesado, isso é um fato. Eu fiz uma aula sobre vieses cognitivos, né? Tem algumas pessoas que têm uma história mais enviesadora para um lado ou para o outro, mas todos nós, são mais de 380 vieses, todos nós somos influenciados por esses vieses, e os dados, no design instrucional, a gente fala muito disso, que é assim, você vai fazer sua pesquisa. Para o senhor, talvez falar de neurociência, falar de terapias e tudo mais, deve ser muito fácil. Então, mesmo que o senhor estude muito design instrucional, vai chegar um momento que o senhor vai fazer um curso online, você vai ter que parar e pensar. Eu estou falando com um grupo que realmente não tem esse conhecimento, estou falando com um grupo que tem uma linguagem mais simples. Perfeito. Então, você vai ter que se reforçar ali para poder ajustar esse conteúdo e tornar esse conteúdo mais subjetivo. Sim, No dia a dia fica muito mais difícil, porque você está ali no dia a dia, você está reagindo aos estímulos, sim, né? Então sim, o aluno age daquele jeito, o grupo aparenta não estar muito interessado e a gente reage. sim. Quando a gente tem essa coleta desses dados, a gente está olhando para as competências, está olhando para a descrição desses alunos, está olhando para o que aconteceu ontem, está olhando para o dado, não para a sua impressão daquilo, porque a impressão muda, a gente consegue ser mais objetivo e mais relevante ali para as experiências instrucionais, né? Perfeito. Então, eu sou o promotor dos dados, de coletar dados, nem que seja na planilhazinha ali, no Excel, criar umas métricas específicas e quando a gente estiver encanado, estiver frustrado ou frustrada, olhar para os dados e falar, não foi tão ruim assim, né? Foi legal, ou precisa melhorar, ou eu preciso melhorar, né? Sim. Eu tô enviesado com esse aluno especificamente, então E eu com o gosto muito desse conteúdo assunto. também, né? Porque muitas vezes isso acontece com o conteúdo, do tipo, eu Sim, tenho a falsa impressão ou eu tenho uma impressão muito exagerada sobre determinados conteúdos e ela não corresponde se eu tivesse levantado essas informações. Acontece muito. sim. Testar hipóteses, né? Eu Sim, tentei uma abordagem para uma sim, matéria, esse foi o resultado, documentei os resultados. Agora sim, eu vou tentar uma outra forma, tá sim. aqui eu consigo comparar os dados, Perfeito. né? Isso é muito legal. Tá. Muito bem, professor. Nosso último tópico, últimos 5 minutinhos aqui do nosso papo. Muita gente pediu neuroatipicidade
e tecnologia, né? Quais são suas sugestões aí para quem quer trabalhar com isso? O senhor já deu uma ideia de negócio, né? Que é criar livros para pessoas com Que a autismo, gente já né? pode, aqui em casa podemos ser o primeiro cliente de quem criar essa Ah lá. empresa, né? E essa discussão, Alan, ela precisa de fato ser iniciada, porque ela nem iniciou, né? Nós Uhum, temos, assim, dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tem o autismo. E o autismo, ele tem, em tese, dificuldade de linguagem, dificuldade de relacionamento social e comportamentos repetitivos. Então, em maior ou menor grau, o grupo de autista apresenta essas características. Então, dificuldade de linguagem, nós temos o universo online que contribuiria demais. Dificuldade de relação social por conta do sensorial, o universo online contribuiria enormemente. E uhum, dificuldade de interação social também. E, por fim, o comportamento repetitivo. Então, a, a, o desafio da família típica, a famosa família normal, hoje é como limitar e organizar e equilibrar o uso de computador e tablet. Esse é o grande desafio da família típica. É claro uhum. que as famílias atípicas, muitas também têm esse problema. Mas, por exemplo, aqui em casa, se eu abrir a porta e virar essa câmera para o lado da porta, provavelmente eu vou encontrar um adolescente de 13 anos loucamente desesperado para você e o Geraldo terminar logo essa live, porque a gente está no espaço onde ele vai jogar. Então, o meu Ah, filho tem um horário, ó, só para você ter uma ideia, aqui está o celular dele, ó, ele não usa o celular, dificilmente ele usa o celular. Por quê? Porque o negócio dele é o jogo. Mas, uhum, para ele, quando a gente fala do uso desses suportes, o que todo pai de imediato e todo professor já coloca na frente como filtro é: mas eles ficam viciados, eles usam demais, eles não têm equilíbrio e não sabem usar. É mentira. Mentira, porque eu tenho uma aqui em casa que tem tríplice diagnóstico, né? Autismo, TOD, que é oposicional desafiador, e deficiência intelectual, né? Então, como é que nós fizemos para que ele pudesse usar isso? Nós estabelecemos um horário, ele tem um cronômetro. Então a gente coloca 1 hora num cronômetro no celular dele e todos os dias à noite. Não tem que pedir, porque tem autonomia, não tem que avisar, porque uhum. tem autonomia, não tem que fazer nada. O que ele faz? Ele diz: eu vou começar a jogar. Então ele mesmo põe o cronômetro e começa a jogar. Quando o cronômetro apita, ele vai desligando tudo, salvando onde é que ele está lá, e então a coisa termina. Então, em termos de adaptação ao uso, a família tem que fazer isso e não é da noite para o dia. Agora, em termos do que usar, aí é que vem a conversa do início da nossa Uhum. aula de hoje, né? Quando eu disse assim, ó, é muito importante que uma professora, um professor, um educador ou qualquer que seja o usuário, que ele entenda essas três possibilidades, essas três grandes alternativas que nós temos no universo online. Então, o meu filho, antes dele chegar no consumo do jogo, ele passou por essa fonte de informação. Então, ele já foi o cara da dobradura. Então, ele ia lá buscar informação de como faziam dobraduras e ele foi assim, a dobradura de 1,5 m articulável, que gira dentro. Ele Nossa. fazia. Depois ele foi o cara para buscar informação disso ou daquilo, depois o cara de não sei o quê. Depois ele virou o cara das lives, né, que daí é a rede social, e ele fez várias lives mostrando como fazer isso, como fazer aquilo, e como fazer isso e como fazer aquilo. E hoje ele é o cara que está fazendo o quê? Ele está comunicando, ele está produzindo resultados nos jogos que ele está fazendo. Então, Que é legal. muito pertinente, mas ele poderia ter feito isso com dobradura, poderia ter feito isso criando jogos, poderia ter feito isso. Ele gosta de capas, né? Capas significa canvas. Canvas e capas para ele é a mesma coisa. Então, ele gosta de fazer capas para todas as coisas. Aí o Canvas é o que salva, porque hoje ele já está nessa etapa que é a autoria. Então, exatamente o mesmo processo. Então, você vai criando condição dele se alimentando daquilo, depois vem uma colaboração, né, uma comunicação daquilo tudo, e no terceiro momento vem uma autoria. Então, quando um neuroatípico começa a fazer uso dessa plataforma, desse suporte, dessas tecnologias ou desses equipamentos,
o cuidado é sempre o mesmo, qualquer cuidado de um típico, né? Que é a intensidade e a frequência do uso. Intensidade e Sim, frequência são as palavras mais importantes. Porque se você lembra que no caso do autista, ele pode transformar isso num comportamento repetitivo e ficar ininterruptamente ali no jogo e não conseguir sair nunca mais, porque ele entende que viver é só ficar ali no jogo. Quem vai tirar ele do jogo? É a outra atividade que você vai oferecer, né? É a prática esportiva que ele vai fazer, é a alimentação nos horários que ele tem, a famosa rotina. Então, é sim. muito interessante porque há uma facilidade dele com essas plataformas, justamente por quê? Porque o sensorial, o intuitivo funciona muito. Ó, aqui do lado, ó, vou tentar mostrar. Aqui do lado tem a televisão dele jogar, o equipamento dele jogar, e ali do lado tem o computador, a tal do computador, o PC Game, né? Que tem a Aham. cadeira gamer, o negócio de gamer e o Batman ali do lado, os negócios gamer. O que que acontece? A gente está falando de um menino que tem um QI 40. Dias desse acabou a luz por conta da chuva. Portanto, se acaba a luz, não tem internet. Como é que ele, com 13 anos, com deficiência mental, com autismo, chega a essa conclusão? O que é que ele fez? Ele pegou o teclado do computador, ele acoplou no console e acoplou o celular, e daqui a pouco eu olho, ele está na televisão jogando. Eu disse para ele assim: Matheus, tudo eu aceito, tudo eu compreendo, e eu olho fazendo de conta que assim não tem nada acontecendo, mas assim, você tem que me explicar o que é que você fez. Porque assim, não tem lógica na minha cabeça como é que você mistura o PC Game com o seu console e o seu celular e você está jogando. Nós não temos absolutamente nada. Como é que você está fazendo isso, né? Desculpa, a internet que não tinha, tinha luz. E como é que Sim, você está sim. Aham. fazendo isso? Ele disse, é porque, veja, eu estou jogando, está salvo não sei onde, não sei onde. Então, assim, ele me explicou aquele campo inteiro que ele tinha feito e ele fez sozinho. Agora, você veja, meu filho não lê, meu filho ainda não está alfabetizado. Como é que ele entendeu que ele poderia acoplar 3 equipamentos num só e continuar fazendo o jogo dele, porque ele tinha isso salvo em algum lugar, em algum console, em alguma nuvem, em alguma plataforma? Então, Conceitos avançados, né? conceitos avançados, mas nós estamos falando do processo intuitivo que só este universo pode oferecer. Se você Sim. pega uma criança neurotípica e coloca ela dentro de uma sala, ela pode ficar sentada paradinha, porque esse ambiente não conversa com ela. Ele não fala, ele não desencadeia, né? Então ele não provoca. Mas se você coloca ela diante de uma tela de um computador, tudo isso muda de figura. Então, por isso que é extraordinário o desenvolvimento deles. Por quê? Porque é intuitivo. E eles não têm nenhuma restrição com a intuição. Então, eles vão clicando aqui, clicando ali, clicando lá, e vão desfazendo o caminho quando aquilo não dá certo, se enrola por muitas vezes, aquilo tudo fica completamente parado, mas eles conseguem chegar naquele lugar pelo processo mais maravilhoso que os equipamentos oferecem, que é o processo intuitivo. Ou seja, na hora de eu ser autor, eu posso ter conhecimento em Canva, em blog, em Instagram, disso e daquilo outro, mas é uma intuição que vai dizer para mim assim, ó, a sua autoria tem que passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E ele vai. Muito legal. É. Show de bola. Acho que a gente pode marcar um papo só disso, só falar Podemos disso marcar, de inclusive com a tecnologia. participação dele, né? Que daí eu coloco ele Ah, aqui seria jogando, ele legal. dá um banho em todos nós, né? Porque é uma coisa extraordinária. Eu realmente não tenho nem argumento, né? Palavra, discurso para explicar, né? Como é que. Porque se ele pega esse PC, ele tem o jogo, o mesmo jogo ele pode continuar no celular e o mesmo jogo ele pode Tudo na continuar nuvem. aqui na televisão. Então, se um desses equipamentos ele cansar ou ele parar, ele troca. E às vezes, em alguma fase do jogo, eu vi isso, por exemplo, na semana passada, em alguma fase do jogo, ele dizia assim, ó, é melhor no celular, aí ele pega o celular. E aí ele vence Olha aquela só. etapa, ele diz, é melhor no computador, ele vai no computador. Então, assim, é esse processo que dá para ele, eu posso, o empoderamento, a autonomia, né? A proatividade.
E fica o desafio de como a gente cria isso, né, subjetivamente para diferentes grupos Aí é neurotípicos que o com o nosso design, conteúdo, né? exatamente, o design instrucional está lá por detrás dizendo assim, ó, Matheus, você pode ir por aqui, se a tela é muito grande, você tem um controle maior e mais firmeza num celular, então por detrás de tudo o que ele está fazendo tem um design que diz, eu criei pensando em facilitar a sua vida. Que É legal. isso. Professor, só tenho a agradecer. É sempre um prazer enorme Não, falar com o eu que senhor. agradeço essa troca, né? E essa descoberta que eu também estou fazendo, né? De ser a dona de casa que vai ao supermercado e faz a compra com o menor preço, com rapidez, com produtos de boa qualidade. Então, eu, por muitos anos, fui o Joemir Betting, né? A pessoa que pensa em saída, que pensa em Uhum. porquês, em convencimentos, etc, etc. Hoje eu sou um produtor de conteúdo para um universo online cujo meu produto é muito específico. Então eu também quero aprender a fazer coisas, né? Eu também quero aprender a fazer um vídeo, eu quero aprender a fazer um post pelo Canvas e não pelo Paintbrush, eu também quero facilitar, eu também quero agilizar. Então, mas só posso fazer isso porque eu tenho projeto, tenho a razão, tenho o porquê, tenho o Uhum. objetivo. Se eu não tivesse nada disso, eu ia fazer o quê? Postar qual conteúdo, né? Aí eu teria que Exato. compartilhar o dos outros, também poderia ser interessante, mas não é o que eu pretendo, né? Sem dúvida. Tem muito conteúdo para ser compartilhado. No que a gente puder ajudar, é sempre um prazer, Sim, vocês né? têm me E, ajudado muito, todos. e como é Você, que o os pessoal alunos, todos têm me ajudado. e como é que o pessoal pode te encontrar? Conta mais aí das suas Então, redes e tudo todas mais. as minhas redes sociais é o meu nome, né? Que é Geraldo Peçanha de Almeida, aí Facebook, Instagram e YouTube. São as redes que eu tenho. Eu peço, inclusive, para que vocês possam dar uma passeada pelo meu YouTube, porque deve ter algum conteúdo que te interessa. Sobretudo um curso inteiro de ensino híbrido que é gratuito, tá lá. Tem 2 cursos de ensino híbrido disponível, gratuito. Seria bem interessante. Uma querida professora que eu indiquei o seu canal no YouTube disse que o seu canal no YouTube é a Disney para professores e pessoal que Eu gosta de gosto, educação. gostei disso. Dá para brincar de um monte Pessoal, de coisa lá. Muito tem muita obrigado, coisa Alan. lá, vocês Muito não têm obrigado, tá noção. bom? Pessoal, muito boa noite. Vamos nos tornar agentes de transformação. Contem comigo, contem com o Edu Digital, com o Design Instrucional Talks, com o professor Geraldo e o conteúdo. A gente está junto nessa. Vamos empreender, vamos ajudar outras pessoas, vamos criar novos negócios, ou vamos aplicar na educação que a gente sabe. Tem muita oportunidade. Eu estou aqui só canalizando tudo para vocês. É um prazer imenso. Uma boa noite e até a Para você próxima, também. galera. Tchau, tchau. Tchau.